E a gente trocando essa ideia, eu e a Lívia, né, sentado num restaurante. Isso aí. A gente pegou e falou assim, Lívia, a gente precisa trazer algo que o agro necessita muito. O que é esse algo que o agro necessita? A gente sair um pouco do padrão de informação técnica, informação de resultado e seguir um pouco a tendência do que o digital está seguindo. A gente acredita que o agro estava ficando para trás, a gente tinha que trazer uma plataforma que conversasse para todas as idades, para todas as gerações, que elas pudessem entender realmente como o ecossistema do agro funciona. Sejam muito bem-vindos ao primeiro de muitos e muitos podcasts gratuitos da Agronux para vocês. Eu sou a Lívia Machado e eu só estou aqui falando com vocês hoje porque além de eu ser CX, né, ou seja, Consumer Experience, agora já vamos começar com por que essa comunidade nasceu, não é mesmo? Nós vamos falar português. Então, eu tenho aí uma especialização na ESPM para entender a cabeça do consumidor, né? Também passei pela Ohio University, pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil. Vim lá de Ponte Nova e passei por tanto lugar chique, né, gente? Mas a origem do agronegócio e tenho o privilégio de carregar profissionalmente a mensagem da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que é o único case no Brasil e referência no mundo de cadeia de valor do agronegócio, onde a gente praticamente dobrou o consumo de carne suína nesses últimos anos e por isso eu sou fundadora da Agronux, que é uma comunidade onde quem desenvolve o agro se desenvolve aqui. Prazer, sejam bem-vindos à Agronux. Eu sou Esther Vasconcelos, filha e neta de produtor rural, administradora de formação. Vim aqui compor esse time talentoso da Agronux, sou uma das sócias fundadoras também. Vim trazer toda a experiência que adquiri ao longo de anos em multinacionais, aprendendo processos, metodologias. Meu objetivo aqui é compartilhar com vocês bastante conhecimento, trazer tudo que a gente tem de bagagem, claro, aí junto com meus sócios, e a gente está preparando um conteúdo, muitos conteúdos incríveis, como a Lívia comentou. Essa plataforma é a comunidade que quem desenvolve o agro se desenvolve aqui e vai encontrar todas as soluções e ferramentas que precisa para se desenvolver. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Boa! Agora é eu, né? É ele, é tá o produtor. Tá filmando eu? Tá filmando o produtor. Tá filmando ou não? É produtor ou produgato? É o produgato? É? Eu sou a parte extrovertida da Agronux, sou o Lucas Vasconcelos, produtor rural, a voz do produtor na Agronux, que é a nossa comunidade, que quem desenvolve o agro se desenvolve aqui. E o ponto principal é isso, 3 pessoas que falam para todo o ecossistema do agro. E isso é o mais importante. Perfis diferentes, vozes diferentes para você que está aí. Ter o melhor entendimento possível do que acontece dentro de toda a nossa cadeia. Bom, então a primeira coisa que a gente quer convidar vocês, a gente vai pegar aqui as nossas canecas da Agronux, vocês aí do agro, para fazerem um brinde aqui com a gente ao nascimento dessa comunidade, não é isso? Então vamos lá, sócios, um brinde com vocês aí. E agora, claro, vamos tomar, né? Lembrando, gente, que já vamos começar a falar de soft skills. Todas as vezes que vocês fizerem um brinde, tomem para vocês seguirem elegantes como essa comunidade, né? Mas a gente vai falar aqui sobre o porquê nós construímos a Agronux, por que a gente acha que você deve fazer parte dessa comunidade e mais do que tudo, né? Começar fazendo o que a gente acha que todo mundo deve fazer no agro, que é contar história. Então a nossa empresa não podia nascer sem o primeiro episódio ser a nossa história. E claro, eu vou passar para o produtor, né, começar contando aqui essa história. Lucas, por que a Agronux nasce? Nossa, foi maravilhoso esse nascimento da Agronux, né, Lívia? A Agronux foi uma ideia, né, que partiu de mim, da Lívia, né, numa conversa informal entre nós duas. A Lívia estava na BCS, está trabalhando na BCS há muito tempo com suinocultura, e eu também trabalho com suinocultura, né? A área que eu trabalho é suinocultura do nosso grupo familiar. E a gente trocando ideia, a gente sentiu muita falta nas redes sociais, no digital, né? De uma informação que muitas vezes não complementava, né, a comunidade como um todo, né? E a gente trocando essa ideia, eu e a Lívia, né, sentado no restaurante.
Isso aí. A gente pegou e falou assim, Lívia, a gente precisa trazer algo que o agro necessita muito. O que é esse algo que o agro necessita? A gente sair um pouco do padrão de informação técnica, informação de resultado e seguir um pouco a tendência do que o digital está seguindo. A gente acredita que o agro estava ficando para trás, a gente tinha que trazer uma plataforma que conversasse para todas as idades, para todas as gerações, em que elas pudessem entender realmente como o ecossistema do agro funciona. E como é a palavrinha nova em inglês que você aprendeu agora? Que você tá todo metido agora, Agora eu vou te gente. falar, é soft skills. E o que é isso, Lucas? Eu vou te falar, demorei para aprender soft skills, viu? Mas tá falando bonito. Não, já tá piorando, soft skills, né? A poliglota ali da nossa sócia. Porque, aprovado. A Agronux é chique, viu, gente? Tem produtor, tem marqueteira, né? Tem aqui gente com experiência aqui, porque a gente, né, tá super acostumada aí com as multinacionais, com resultados, e ainda fala inglês fluente. Então, quem salva a gente aqui na Agronux com inglês é a Esther. Mas quem vai falar o termo inglês é o Lucas pra vocês. Então, esses soft skills é base da Agronux, é isso? Base da Agronux. É o que a gente desenvolveu para poder trazer uma comunicação melhor, né? Trazer mais empatia entre todas as gerações, trazer mais, como se diz, material sobre liderança, a forma como liderar de uma forma menos tradicional, né? Entendendo hoje as dores das gerações novas hoje, né? E principalmente para aquele que está numa geração igual a nossa, né, Lívia? Nós não somos tão velhos, mas entender um pouco as gerações Z, gerações que estão vindo aí, né? A forma como liderar, a forma como conduzir. Tem muito material bacana, o que a gente vai gerar de conteúdo realmente é algo disruptivo, que a gente fala muitas vezes uma palavra bem bacana, né? Então a gente está vindo para agregar um valor diferente no digital. Na verdade, gente, o Lucas não quis contar pra vocês que como a gente viu que agora já vai começar uma nova geração, aí o que vai acontecer? Nós somos geração Y, já tem a geração Z. Aí como a gente viu que vai chegar uma nova geração, a gente correu pra fundar a comunidade pra gente não ficar muito distante, né? Então é por aí. Agora, Esther, a pessoa que traduz as palavras e fala inglês fluentemente aqui, o que são soft skills, o que são hard skills? E a Agronux nasceu para atender qual público? Quem é a persona da Agronux? Excelente, Lívia. O que o Lucas comentou de soft skills, a gente pode traduzir, né? Como é que a gente aplica isso no dia a dia. Soft skills são habilidades. Liderança, negociação. Então, tudo que envolve a questão de comportamento e como é que eu posso desenvolver esses comportamentos são as soft skills. Quando a gente fala das hard skills, é a parte mais técnica. Eu tenho que ter um conhecimento técnico financeiro para fazer um balancete, para aplicar, fazer um DRE. Essa parte é o hard skills. O que a gente vê no mercado são muitos treinamentos voltados para hard skills e a gente vê a necessidade e a oportunidade de começar a trabalhar as soft skills. E aí uma das coisas, hoje eu atuo como consultora para alguns produtores rurais. Quando eu comento da minha experiência, que eu vim da indústria, e eu falo com os produtores, eles acham muito bacana escutar. Poxa, que legal que você tem esse processo, que lá tinha esse processo. Então quer dizer que eu posso aplicar esse processo na minha empresa, essa metodologia. E aí a gente começa a ver que existe essa carência. E aí um dos objetivos, né, a gente vê o propósito aqui da Agronux de criar essa comunidade, justamente como é que a gente leva muito conhecimento até de pessoas que não estão no agro, que é o que eu escuto muito, que bacana, você estava numa indústria, agora você traz esse conhecimento para o agro, que legal. Então a gente vê o quanto é positivo a gente colocar o conhecimento, dispersar esse conhecimento para mais pessoas, né, expandir tudo que a gente aprendeu. Como é que a gente vai trabalhar a liderança, a comunicação? Então, isso vai ser muito grande foco aqui, as soft skills dentro da nossa comunidade, né, Lívia? E acho que vale você destacar, talvez as pessoas vão perguntar, mas como é que isso vai acontecer? Como é que vocês vão traduzir e levar essa informação para a comunidade Agronux? Como é que vai ser isso, Lívia? Muito bom. Então, a gente está contando essa história para vocês. Nós não poderíamos nascer sem dividir as origens. Então, acho que depois de entender um pouquinho quem nós somos, né, e por que nós estamos aqui,
o porquê que a gente resolveu falar de soft skills para o agro. É uma comunidade aberta, então nós estamos aqui, eu tenho certeza que também aqui os nossos conhecimentos podem atender aqueles que não são no agro, mas os nossos produtos, eles são destinados para quem desenvolve o agro. Então, quem a gente espera nessa comunidade e por quê, né? Então, a gente vai esperar aí os produtores, então produtores rurais, produtores, né, de todos os segmentos e categorias do agronegócio e principalmente produtores aí que o Lucas representa, né, que é essa segunda, terceira geração que está chegando, o Lucas e a Esther. Então a gente quer atender esses produtores, por quê? Porque nós fomos, né, vocês na condição de produtores, eu como profissional do agro, então já falando de um outro cliente aí da Agronux, né, os profissionais do agronegócio, sejam eles os zootecnistas, os veterinários, os administradores, ou os profissionais de marketing como eu. Então a gente tem um espaço agora para conseguir entender um pouco mais como é que a gente desenvolve características para o agro. Além disso, a gente quer convidar todos os estudantes, né, os estudantes de todas as áreas aí relacionadas ao agronegócio, para que vocês possam também entender e descobrir quais as oportunidades. O agronegócio hoje é responsável por 1/4 do produto interno bruto, da riqueza do Brasil, né? Então, com 26 anos, eu abri a minha empresa, fui prestar consultoria para o agronegócio e eu garanto para vocês que eu realizei muitos sonhos. Na verdade, eu realizei todos os meus sonhos e aqueles que eu nem imaginava, né? Com aí o recurso vindo do agronegócio, tanto para mim quanto para minha família. Então, vocês que são estudantes vão conseguir conversar com diversos profissionais, né? E entender essas oportunidades. Então, esses são os 4 públicos aí, né? Da nossa comunidade, da nossa Agronux, que estão convidados para estar aqui. Agora, quais vão ser os nossos produtos? Eu acho que esse é um outro ponto também importante, né? De falar. E o primeiro deles é um produto gratuito, não é isso, Lucas? Exatamente. Vai ser os podcasts. Não, mas vocês são um povo sortudo, hein? Meu Deus! Eu tô até imaginando o que a gente vai agregar de informação e conhecimento para essa comunidade nossa, né? E primeiramente vai ser os nossos podcasts. A gente trouxe vários profissionais, né, que são da área do agro e também não são da área do agro. A maioria deles nessa primeira etapa, a gente tá gravando, né, hoje para vocês aqui, e aproveitou, então a gente quis primeiro gravar com esses profissionais e junto disso gravar a história, mas a gente tem, né, Lucas, assim, autoridades, por exemplo, de posicionamento e liderança no digital. Exato. Como a Natasha Okada, por exemplo, que tem aí quase 300 mil seguidores e nunca falou pro agro, mas ela fala para um público, né, de ticket alto, como se posicionar no digital. E se hoje a geração que mais consome no mundo tá lá, o agronegócio precisa ir para lá. E muito. E a Agronux está aqui para isso, para levar esse posicionamento, né, através de uma informação disruptiva para toda a comunidade, para que todo mundo entenda como o agro funciona da porteira para dentro até a mesa. Então, acho que isso é que estava precisando. E eu passei, aí realmente, viu, povo, eu passei a entender o que é soft skill. E é sobre isso, sabe? Sobre isso. Então, a gente teve a Marina, né, que deu uma aula para nós. Eu vou falar para vocês. Geração Z, Gen Z. Vou falar para vocês, eu me contentei muito, eu queria falar mais solto, mas eu me contentei muito para essa formalidade, mas ficou muito bom, foi bom demais, né, Lívia? Meu Deus. Então, preparem-se aí, esse é o primeiro e agora nas próximas semanas, durante muito tempo, né, vocês vão ter aí todas as semanas um episódio novo, né, Esther? Então, Exato. A gente gravou agora sobre, olha só, geração Z e saúde e como o agro pode conversar com essa geração Z. Então, com a Marina Moradi, é um podcast que vem aí. Jimmy Ogro esteve aqui mostrando como o agronegócio pode aprender com a gastronomia e contar a história para os consumidores, né? Vida boa, hein? Gente, falamos hoje com Patrícia Mendes, diretora comercial dos 3 maiores grupos de varejo do Brasil, né? Esteve já nesses 3 maiores grupos de varejo do Brasil, falando um pouco para as mulheres do agro, né? Sobre equilíbrio emocional, sobre cargos de liderança. E o mais legal é que a gente não falou sobre números do varejo. A gente falou sobre comportamentos que a levaram até isso. Então, um outro ponto, né, Esther, é que aqui na Agronux a gente vai contar a história das pessoas e não necessariamente falar sobre os resultados delas em números, né? Quem mais esteve aqui com a gente? O Douglas. Esther, como eu aprendi com esse podcast? Não, foi...
assim, foi impressionante o tanto de informação rica que o Douglas do EC trouxe pra gente. O Douglas é o CEO da Quist Investimento. Ele falou, a gente sabe que o agro está vivendo um período, uma crise aí agora nesse momento, nesse ano de 2025. E o Douglas trouxe muita dica, né, Lucas? Falou muito da questão, muita dica. como é que a gente se antecipa à crise, como é que a gente enxerga que talvez está vindo uma crise. Então, esse episódio pro produtor ou pro empresário, tem muita informação rica e valiosa. A gente teve a Sheila Guebaro também falando de sustentabilidade. Fenômeno. Falou sobre os conceitos de sustentabilidade, ampliou esse... Muito. Trouxe temas também. A gente entrou em questão de liderança, diversidade, foi super bacana. Gente, eu falo da Sheila com o maior orgulho, tá? Falo, porque assim, ela é... Assim, eu ontem falando nisso, né? A gente tem uma mulher, assim, a primeira mulher é assim, né, diretora de sustentabilidade, uma das maiores indústrias de proteína animal do mundo no Brasil. A gente tem que entender que essa pessoa vê e pensa a sustentabilidade de um jeito fora do comum, né? Foi o que a gente percebeu e ouviu aqui, né? Acho que o privilégio da gente estar sentado aqui ouvindo, a gente aprendeu demais. E a gente tem certeza que vocês também vão aprender. Vão aprender novos conceitos, vão se inspirar nas pessoas, porque a gente sai completamente inspirado, completamente motivado a continuar construindo essa história. Então, a primeira rodada de podcast está saindo do forno. A gente está muito feliz. Eu, por exemplo, como produtor, ouvi o Tejon. Então, assim, um cara pensador nível AA. Cara publicador de vários best-sellers, de livros. E eu tô aqui da porteira pra dentro, ouvindo um Tejon falar tete a tete comigo, conversar comigo. Eu falei assim, gente, que bacana isso, né? Muito legal. Então a gente pôde trazer várias personas diferentes que atuam em todos os segmentos de uma comunicação simples, igual a minha, de uma comunicação best-seller, essas duas aí, diferenciadas. Livinho aí. Gente, foi engraçado, né? Então, e outra coisa importante, né? Vocês vão acompanhar aí o Tejon, ele participou do processo de construção da Agronux, claro, né? Então, a gente discutiu algumas vezes com ele. Quisemos nascer, então vocês já vão conhecer aí a nossa marca, né? Vou apontar para cá. Então, a gente vai deixar no link da descrição para vocês. Já tá lá direitinho no nosso Instagram, né? O que significa, então, Nux de conexão, né? E agro, então, conexão do agronegócio. Os nossos ícones aqui, então, eles simbolizam antes, né, o processo intermediário e pós-porteira. Então, a gente falar um pouquinho de cadeia de valor, eu acho que isso também é importante. Bom, e a gente tá aqui para contar isso para vocês. É claro que o primeiro podcast precisava ser da gente explicando sobre isso. E eu quero finalizar isso aqui. A gente tem um manifesto bonito, cheio de palavras chique, elegante, que não foi só o GPT, mas hoje o GPT ajuda muito nisso. Mas a gente fez questão de contar com as nossas palavras, né? Para que vocês entendessem que o objetivo principal da Agronux é que o agronegócio continue como ele é, maior do que nós, maior do que os profissionais, maior do que as indústrias, maior do que as granjas, maior do que as marcas, né? O objetivo principal do Agronux é fazer com que as pessoas do agronegócio se desenvolvam essas habilidades e a gente consiga, de fato, dar ao agro o lugar que ele merece, né? Nós ouvimos aqui, inclusive da Marina Moradi, né? E eu quero finalizar aqui com isso, dizendo que o agronegócio, ele leva comida de verdade para as pessoas. Ele leva saúde para as pessoas. E que sem o agronegócio, a gente não teria pessoas saudáveis, né? E isso mexe com a gente. E o nosso propósito aqui é junto com vocês, então não existe Agronux só com a Lívia, com a Esther e com o Lucas. Para que isso aconteça, a gente quer que semanalmente vocês estejam aí nos dando opiniões nos comentários, ouvindo nosso podcast gratuito. Depois a gente vai começar com as aulas, então a gente vai ter aulas também aqui na nossa comunidade, aulas pagas, né? Até para que a gente viabilize esse processo, então as nossas aulas aí, elas vão ser todas em torno desses assuntos dos soft skills, com profissionais muito diferenciados. Tem muita experiência por aí, então a gente vai rodar esse Brasil encontrando as mulheres do agro, os produtores, os estudantes, enfim, a nossa história tá só começando e tá começando com vocês e a gente veio aqui para contar essa história. Então estejam conosco, indiquem para todas as pessoas do agronegócio, porque de alguma forma
quem desenvolve o agro se desenvolve aqui e a gente espera vocês construindo essa comunidade com a gente. Bem-vindo à nossa comunidade. Bem-vindo à nossa comunidade, pessoal.